Abramos a nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2. Aleluia, versículo 6 em diante. Quantos aqui têm pegado algo para a sua vida? A palavra de Deus tem sido ministrada aqui. Novamente eu vou falar e vou estar falando sempre te incentivando a você ter uma caneta em mãos, a sua Bíblia. A Bíblia no celular, a Bíblia no tablet e tudo, isso é importante, muito importante. Pastor, é pecado? Não, não é pecado. Pastor, eu posso vir com a minha Bíblia, como é que fala? A mídia, né? Essa Bíblia no meu celular? Amém, pode. Fica tranquilo, não tem problema não. O importante é você ler a palavra de Deus. Mas, se você tem o desejo de crescer mais na palavra, eu quero lhe incentivar você a comprar uma Bíblia de papel, né? E você trazer uma caneta, porque aí você pode escrever em cima do versículo, fazer umas anotações. Isso para quem quer manusear a Bíblia. Eu já tenho informação de ter um irmão aqui da igreja, irmão, sentado aqui no meio, para a glória de Deus, no seu trabalho, já levantou a oração e já está ministrando a palavra de Deus no trabalho, para os seus amigos no trabalho, para a glória do Senhor. E ele diz: pastor, e o senhor, tudo que o senhor fala lá, eu estou pregando lá. Então a gente tem que cuidar com as heresias, né? Tem que pregar as coisas sérias, que os irmãos estão lá. E é assim. Então você escrever na sua Bíblia, assim eu fiz e assim eu incentivo. Vou mostrar um pouquinho da minha Bíblia. Para dar um zoom aí, dá para ver? Se você ver, ela é toda marcada, ela é toda riscada. Eu escrevo mesmo. Tenho uma Bíblia no tablet, tenho um tablet aqui, eu tenho uma Bíblia, onde faço os meus bolsos, não tem problema. E é maravilhoso, é uma ótima ferramenta que auxilia você pregar, a você ministrar. E vou indicar uma Bíblia de estudo para você que está começando. Eu não sou vendedor de Bíblia, mas uma Bíblia de aplicação pessoal. Bíblia de estudo, aplicação pessoal. Tem muitas coisas que eu aprendo ali, tem muitos estudos. O rodapé da Bíblia, não viva só de rodapé, porque é perigoso. Não são todos perfeitos, mas tem umas ferramentas boas. Tem uns pontos muito bons para a glória de Deus, tá? Assim você que quer aprender um pouquinho. Vamos para a palavra de Deus. Hebreus capítulo 2, verso 6 em diante diz: no entanto, alguém em certa passagem testemunhou afirmando: que é o homem para que com ele te importes? Que é o homem para que com ele te importes? E o filho de Adão para que venha visitá-lo. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. E ao sujeitar-lhes todo o universo, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Essa aqui é a primeira parte. Coloca aí A, parte A do versículo. Coloca PA. Porque olha o que vem na parte B do versículo. Você pode ver que tem um ponto e vírgula aí, ó. Porém, na minha tem um ponto e vírgula, aqui tem uma vírgula. Eu estou na versão King James. Contudo, ou porém, hoje ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a Ele. Ó. Porém, ou contudo, hoje ainda não vemos que todas as coisas estejam submissas a Ele. 9. Observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em benefício de todos, experimentassem a morte, para benefício ou em favor de todos, experimentassem a morte. 10. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convia que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Vamos ler novamente o versos 10.
Mais uma vez. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Quantos entenderam? Só aqui nessa leitura. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra, Senhor, ministra aos nossos corações, fala as nossas vidas. Em nome de Jesus, abre a nossa mente, abre o nosso intelecto, para que venhamos compreender a Tua palavra, guardá-la em nosso coração e caminhar, e vivermos em novidades de vida, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Aleluia, oh, aleluia. Jesus Cristo, Ele é de extrema importância para nós, para a sua noiva, para a sua igreja, até porque foi Ele que a conquistou na cruz do Calvário, e Ele tem a sua igreja como a sua noiva, e Ele é o noivo, e como todo noivo espera a sua noiva, se Ele está esperando o momento certo dele vir, porque assim aprove o Pai, o Eterno, Todo-Poderoso, dizer: fica aqui por um momento, mas o Espírito está aqui no nosso meio, nos orientando, nos ensinando, nos revelando tudo a respeito daquilo que estava escrito no que nós chamamos de Antigo Testamento. Vem um texto à minha memória, se não falo, 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Quem já leu uma passagem bíblica que diz assim: aquilo que olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, é aquilo que o Senhor preparou para nós. Quem já leu esse trecho? Se é no 1 Coríntios capítulo 2, ou é no 2 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versos 9. E diz: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mestre nenhum imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Versos 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. E no 11: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então você vê que não existe três deuses, só existe um. Na sua essência, Deus se revelou para nos salvar pelo Filho, e pelo Espírito nos ensina. Alguns pregam: tudo aquilo que olhos não viram, não subiu ao coração, ou não ouviu, é o que Deus preparou para nós. E aí eles dizem: é a eternidade, é algo que Deus vai nos revelar. Mas se você vê o texto, ele já está dando a resposta no versículo 10, mostrando para nós de quem ele está falando, do próprio Espírito, claro. E aí, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. Então, nós vimos quarta-feira retrasada que Jesus é maior do que os anjos. Quarta-feira passada nós vimos que Ele se fez menor do que os anjos, com o propósito de salvar, de nos libertar, de nos reconciliar com o Pai, de revelar a nós a eternidade, e mediante, claro, nos selar com o Espírito Santo que habita em nós, no meio da igreja. E só a igreja, aqueles que estão em Cristo, têm o discernimento de quem é Cristo, tem o entendimento de quem é Cristo, e por isso ele espera em Cristo, por isso ele acredita em Cristo, está firme nas promessas de Cristo, e não tem nada neste mundo que possa tirar Cristo do coração deles, porque o Espírito já ministrou no coração dele, que ele é Filho de Deus, cordeiro com Cristo de todas as coisas. Palmas é para Jesus, irmão. Então nós precisamos entender que
Deus, Ele se revela para a sua igreja, está se revelando para Ele, e revelando coisas maravilhosas. Por exemplo, quem consegue crer que Cristo vai reinar nessa terra, e o seu povo vai reinar com Ele? Sabe por que você levanta a mão? Porque o Espírito de Deus está em você, e te deu o entendimento de Isaías capítulo 11, de Isaías 9, e de tantos outros textos, que o Senhor abriu a sua mente para isso. Então o Espírito revelou aquilo que não veio aos homens, não viu, nem subiu aos seus ouvidos, chegou no seu coração. O Espírito revela para nós. Por isso que nós deixamos de ser míopes. Aqueles que estão no mundo são míopes, eles só veem o que eles acreditam. Chega uma pessoa, vende, está aqui uma garrafa de água ungida, custa R$1.000, e ela vai mudar, vai matar a sua sede. Ele paga, porque ele só crê naquilo que ele está vendo. Daqui a pouco vão estar vendendo pé de coelho, olho de lobo dentro da igreja. Vão dizer: onde estão as irmãs, os irmãos solteiros? Nós estamos com o olho de lobo ungido. E aí você andar com isso no bolso, você vai conquistar o seu amado, a sua amada, e vão pagar dinheiro. Daqui a pouco vão estar vendendo pé de coelho. Aliás, pé de coelho e cimento ungido é a mesma porcaria. Pé de coelho e caneta ungida é a mesma porcaria. Só muda o nome. Então a igreja precisa ter o hábito de ler. Agora, ao ler a palavra, peça para Deus: abra minha mente, abra os meus olhos, para que eu possa entender, para que eu possa ter um pouco de compreensão das Sagradas Escrituras. E aqui, quarta-feira da semana passada, lá no cantinho, meditando na palavra, quando eu li esse versículo 8 e o 9, Deus abriu os meus olhos. Só que quarta-feira passada Deus derramou muitas outras coisas, que nós ficamos em um único ponto, e eu tinha escrevido mais de 12 pontos para ministrar, e hoje vem. Como diz, como está escrito: Ele fizeste um pouco menor do que os anjos. 1000 anos antes de Jesus ter nascido, já tinha sido dada a profecia. Salmos capítulo 8, versículo 5. Aqui o autor sagrado simplesmente ele está dizendo: olha, o que eu estou falando aqui é aquilo que já está escrito. Eu estou citando o texto bíblico. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. E o que o Senhor está dizendo? O Senhor está usando o seu filho para escrever para a igreja que estava pensando em se afastar dos caminhos do Senhor e voltar para a prática judaizante, de voltar para a religião outrora que eles praticavam, querer viver a lei de Moisés. O Espírito Santo está falando para eles, e falando para mim, para você também, e dizendo: ei, a respeito dele já estava escrito há 1000 anos atrás, que ele se faria menor do que os anjos, e o Senhor iria coroá-lo de honra. Agora eu te pergunto: Jesus está reinando sobre tudo e sobre todos? Pense, medite. O texto diz que o Senhor nos chamou para reinar com Ele. Nós já estamos reinando com o Senhor Jesus? Está vendo como a igreja, uns diz sim, outros diz não? Hoje nós vamos ter entendimento disso. Jesus está reinando, irmãos? Tem certeza? Vamos ler de novo então, vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos ver se Ele está reinando mesmo. Hebreus 2:8, capítulo 2, versos 8. Pode ser em qualquer versão, leia, preste bem atenção na leitura. Leia observando, palavra por palavra. Ele diz: tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Tudo está sujeito debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Então Ele está. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas.
Ainda nós não estamos vendo que todas as coisas estejam sujeitas a Ele. No 9, versos 9 diz: vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos experimentasse a morte. Olha, irmãos, preste atenção. Quando o texto foi escrito, quem é que estava reinando na época? Quem é que mandava na época? Era os Césares, era Roma. Quem é que estava mandando na época? Era Roma. Quem é que manda hoje no mundo aqui? Quem é, irmãos? Quem é que dita as regras? Quem é que dita as leis? Vamos ser sinceros, vamos ser racionais, vamos pensar. Quem dita as leis aqui no município de Fortaleza? É o prefeito e os vereadores, sim ou não? Quem dita as leis no estado? É o governador e os deputados estaduais, é ou não é? E federal, quem é que dita as leis em todo o Brasil? O poder legislativo, executivo, o poder judiciário é que dita as leis. Quem é que dita as leis? Quem é que está lutando para criar uma nova ordem mundial em todo o mundo? Está lá na ONU. Quem é que dita qual é, que guerra vai começar? Aonde tem que estar a guerra para vender as armas, aquelas coisas todas, lá no Oriente Médio? Também é o homem. Então ele está dizendo, pense por um instante, ele ainda não está no controle. Aliás, Deus está no controle de tudo, porém os homens estão reinando aqui na terra por um tempo. Mas como está escrito que Ele vai reinar, assim vai acontecer. Então hoje as pessoas estão em busca de paz, sim ou não? As pessoas querem justiça, sim ou não? Só que o texto diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, naquele dia vão se fartar dela. Vão se fartar naquele dia, no dia do Senhor. Haverá sim o dia do Senhor. Haverá sim o dia do julgamento. Haverá sim o dia em que a profecia de Joel, capítulo, não sei se eu falei isso aqui quarta-feira, semana passada. A profecia de Joel, capítulo 3, versículo 13. Eu falei sobre isso? Então a profecia de Joel, no capítulo 3, versículo 13, ainda não se cumpriu. Profecia essa dada há mais de 2.600 anos atrás. Essa profecia ainda não se cumpriu, porém vai se cumprir. Coloca aí no telão, por favor. E diz, lance a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio e os tonéis transbordam. Tão grande é a maldade dessas nações. Não está falando só de Israel. E no verso 14 diz mais, multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. Fala comigo, o dia do Senhor está próximo. Pastor, mas já passou 2.500 anos. Sim, 2.500 anos para nós é muita coisa, para Deus é 2,5. Para Deus não é nada. 1.000 anos, 2.000 anos, 3.000 anos, para Deus é nada. Tanto que a nossa vida aqui nessa terra é como um segundo diante de trilhões, 4 trilhões de horas de eternidade que não tem fim na verdade. O que é um segundo? O que é um milésimo de segundo perto de 4 trilhões vezes 4 trilhões de horas? Só para você pensar o que é a eternidade. E quando você somar tudo, até chegar lá, multiplica de novo. Então essa profecia de Joel, ela não se cumpriu. Por que ela ainda não se cumpriu? Mas vai se cumprir. Está escrito em Apocalipse. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem consegue imaginar Jesus Cristo com uma foice na mão? Fala para o teu irmão, Jesus um dia vai vir com uma foice na mão e vai meter a foice nesse mundo. Quem sabe aqui para que serve uma foice?
Quem já viu uma foice na vida, pelo amor de Deus? Eu já trabalhei na roça fazendo um acero. O que é acero? Tem a cerca das fazendas e que nasce muito mato, aí envolve aquela coisa. E às vezes ali colonhão e tantas outras guaivira que a gente chamava, e muito. Então a gente pegava a foice para cortar, pá, pá, cortava a parte alta e pegava os brotos, depois vinha com o enxadão e a gente arrancava. Então para isso serve uma foice, bater o mato, cortar os carrapichos, cortar o joá, as camas de gato, bater mesmo, meter a foice. E mata-cobra também naquela época. Eu sei que os irmãos do meio ambiente aí, mas naquela época a gente via as cobras, matava também, irmão. Hoje dá processo, né? Naquela época eu acho que não. Então a gente metia a foice. A palavra de Deus que nós acabamos de ler em Joel, capítulo 3, versos 13, vai se cumprir. E qual o propósito de se cumprir? Para que o Senhor venha tomar o controle de toda essa terra. E Ele vai reinar de Jerusalém com o cetro de ferro. Dará a ordem, as leis sairá de Israel. E Ele vai vir. Por isso, isso é o que me dá esperança, isso que me alegra, isso que me fortalece, isso que me deixa de pé diante de todas as coisas que estão acontecendo por aí. O Senhor é a nossa esperança é a sua vinda. Que naquele dia todos vão se fartar de justiça. Então você lê em Apocalipse capítulo 14, versículo 14 em diante. Apocalipse capítulo 14, versículo 14 em diante diz: olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. E ele vai convidar mais para participar com ele. E aí diz no 15: então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colheita. A gente vai até o 20. Assim aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. No 17 diz: outro anjo saiu do santuário dos céus, trazendo também uma foice afiada. Mais um. E ainda outro anjo, mais um, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome sua foice afiada e ajunta os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. E aí diz mais: o anjo passou a foice pela terra, ajuntou uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Isso aqui é o cumprimento de Isaías 63. Depois você lê Isaías 63 em casa. Eles foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar. Está vendo que não é uva? Uva não escorre sangue. Chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Irmãos, você olha para isso que está acontecendo no mundo. Veja o carnaval, a inversão de valores, a injustiça nas leis e uma série de coisas, as mentiras, a corrupção e uma série de coisas. E como que você fica no seu coração? Outros querem te estimular você a pegar uma bandeira e ir para a rua. Vamos gritar, vamos não sei o que, vem para a rua, vamos para isso, vamos para aquilo. Não, eu vou para os joelhos. Eu vou para a intimidade com o meu Senhor. Eu vou para o meu Deus, porque de uma coisa eu tenho certeza: meu Deus está no controle de todas as coisas. Pastor, mas o texto diz que ele ainda não está reinando. É verdade, se falando de um reino de justiça e paz na terra, mas assim vai acontecer. Mas ele foi coroado de glória, e toda a autoridade foi lhe dada. Toda a autoridade foi lhe dado. E ele concedeu a autoridade sobre a tua igreja. Isso é fato, isso é verdade. Você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver uma igreja cheia da autoridade, cheia do poder do Espírito Santo. E aquilo que aconteceu de forma regional, naquela geografia, ali, naquele mundo, ela vai acontecer de forma global. Do jeito que Deus usou a sua igreja poderosa naquela época, lá em Atos dos Apóstolos,
Deus também vai usar no fim dos tempos de forma poderosa. Da forma que o Espírito se moveu sobre a igreja, vai se mover também no fim dos tempos. Porém, a mesma perseguição que tinha lá em Atos dos Apóstolos, que era regional, será global. Mas nem isso vai nos parar, nem isso vai nos frear. Por quê? Porque aqueles que estão em Cristo sabem que já está vivendo a eternidade, e que isso é as horas se findando para a volta do Senhor Jesus, irmãos. O autor sagrado, cheio do Espírito, está dizendo: ainda nós não estamos vendo, porém ele já foi coroado de glória. Mateus 28, 18, se não me falha a minha memória, ou 26 e diante, ele diz: toda a autoridade foi me dada no céu, na terra e embaixo da terra. Portanto, ide, pregue meu evangelho a toda e qualquer criatura. Vão pelo mundo, semeie a palavra. Em Marcos 16, lá no final do texto, ele vai dizer: e o Senhor estava com eles, confirmando a sua palavra. O Senhor não está reinando com a caneta na mão, regindo as leis, mas Ele está se manifestando através do seu povo, através da sua igreja, e dando e trazendo luz para esses povos, luz para essas nações, para que eles possam ver que a mensagem que Ele começou a pregar 2000 anos atrás, ela é fidedigna, ela digna de dar crédito a ela, confiar nela, porque tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento se cumpriu nele, e tudo que ele falou como coisas do Antigo Testamento que ainda não se cumpriu, irá se cumprir. Conversando com a minha esposa, eu disse: filha, eu tenho visto tantas coisas têm acontecido, mas o que me fortalece é isso aqui, filha. Hoje 5 horas da tarde, lá dentro do meu cantinho, eu estava falando com ela: o que me fortalece é isso aqui. É isso que me ajuda a desviar do mal. É isso que me fortalece para que eu não venha cair nas tentações. É isso que me fortalece e que me faz buscar cada vez mais, porque assim como Ele é, eu o verei, e assim como Ele é, eu também serei. Você consegue acreditar nisso? Tem certeza, irmão? Fala comigo: assim como Jesus é, eu o verei. Fala: assim como Ele é, eu serei. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala comigo: meu Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda nós não estamos vendo Ele reinando sobre a terra, mas Ele foi coroado de glória. Ainda não estamos vendo Ele reinando sobre toda a terra, mas toda a autoridade foi dada a Ele. Tudo aquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras há de acontecer, como já aconteceu. Tudo aquilo que estava escrito, que se cumpriu nele, e outros ainda que fala que vai se cumprir, que ainda não se cumpriu, vai se cumprir. Nós só não podemos cometer os mesmos erros daqueles que estavam em Jerusalém quando Jesus andou naquela terra. Nós não podemos cometer os mesmos erros dos religiosos. Nós não podemos cometer os mesmos erros daqueles que se encontravam naquela época. E como que eles se encontravam naquela época? Eles, sabe qual era a doutrina dos fariseus, dos escribas, dos religiosos, dos judaizantes naquela época? Sabe qual era? Falavam muito sobre a forma de você conhecer uma pessoa abençoada por Deus era por aquilo que ela tinha. Você conhecia uma pessoa que tinha Deus na vida dele, na vida dela, na casa dele, era pelos bens que eles possuíam. Era o seu nível de influência. Se ele fazia parte da corte, se ele fazia parte da política da época. Parece os dias de hoje, sim ou não?
Então a forma de medir era por aquilo que eles tinham. Se eles não tinham nada, era um pecador. Se era uma pessoa que não tinha nem aonde cair morto, é porque era simplesmente um pecador. Ele era um amaldiçoado, aquela mulher era uma amaldiçoada. Então a mão de Deus estava pesando sobre aquela pessoa. Igreja, tudo que Deus falara vai acontecer. Jesus diz: o tempo, haverá um dia em que o tempo dos gentios será encerrado. O tempo que os gentios pisavam sobre Jerusalém será encerrado. O tempo que os gentios começou a pisar em Jerusalém, quando Israel deixou de ser um país e passou e foi dominado, isso há 2566 anos atrás, quando o Império Babilônico começou a reinar, e ali tirou Israel, acabou o sistema monárquico, acabou a monarquia. Eles não tomavam mais posse da sua terra, não exercia mais autoridade, mas estava debaixo de autoridades, como debaixo da autoridade dos babilônicos. Depois ficaram debaixo da autoridade dos medos e dos persas, depois ficaram debaixo da autoridade de Alexandre o Grande, depois ficaram debaixo da autoridade de Epifânio, depois ficaram debaixo da autoridade de Roma, depois ficaram debaixo da autoridade dos muçulmanos, depois ficaram debaixo de autoridades dos cruzados no século X, depois ficaram debaixo de autoridade dos otomanos, então debaixo de autoridade até hoje. Israel nas Nações Unidas não é considerado um país, mas sim um estado. Eles ainda não dominam todo o seu território, eles têm uma parte. Por exemplo, Belém não pertence a Israel, pertence aos árabes. Jerusalém é dividida, Jerusalém Nova, Jerusalém Antiga. Então Israel ainda não tem o controle de todo o seu estado, e isso começou há 2600 anos atrás. Por quê? Porque aprove Deus cumprir aquilo que ele tinha falado pela boca de profeta Abacuque, capítulo 1, quando Abacuque diz: Senhor, o Senhor não está vendo a injustiça desse povo? O Senhor não está vendo que eles não julgam a causa dos pobres, a causa das viúvas? O Senhor está vendo que eles dão as costas para os órfãos? Senhor, será que o Senhor não está vendo? Então Deus fala para Abacuque: ei Abacuque, eu estou levantando uma nação, os caldeus. E você vem em Abacuque, capítulo 1, capítulo 2, estou levantando uma nação poderosa, e Ele vai trazer a justiça sobre esse povo. Se referindo à Babilônia. E ali, então os gentios pisam naquela terra. Porém, Jesus disse algo muito importante: o dia dos gentios pisar nessa terra vai se cumprir. E o dia que se cumprir, vai se cumprir no dia do Senhor. Está na Bíblia. Escreve aí na sua Bíblia: o dia dos gentios chega ao fim na terra de Jerusalém. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versos 24. Vamos ler a partir do versículo 20. Lucas capítulo 21, versículo 20 em diante. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Corta aqui, vem aqui, filha, comigo só um pouquinho. Igreja, por favor. Essa primeira parte, a igreja, ela teve discernimento desse primeiro texto. E a maioria dos cristãos, na época em que o general romano Tito, 70 anos depois de Cristo, foi invadir Jerusalém, os cristãos, saíram. Porque eles ouviram o que o seu Deus tinha falado. E eles saíram de Jerusalém, diz: quando viram sitiada, fujam. E quando o general Tito, 40 anos depois que Jesus foi assunto aos céus, subiu aos céus, parte dessa profecia se cumpre. Por que parte? Porque a outra ainda vai se cumprir. Então eles percebem aquilo que seu Senhor tinha os ensinado. E aí eles percebem que quando o general romano está sitiando Jerusalém,
vindo com mais legiões de soldados, eles fogem e eles escapam. Porém, os que não creram na palavra do Senhor morreram. E general Tito, no ano 70 depois de Cristo, matou mais de 1 milhão de judeus. Vamos continuar o texto de Lucas 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo, E diz mais: cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios. Até que os tempos deles se cumpram. Até que o tempo deles se cumpram. Vou repetir: até que o tempo deles se cumpram. Versos 25, ele diz mais: haverá sinais no sol. Esses dias me está saindo uns negócios aí no G1 e tal, um negócio chamado de lua de sangue. Quem já ouviu falar sobre lua de sangue? Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Tsunami, né? Vamos para frente. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestiais serão abalados. E 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Fala comigo: nós veremos o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e grande glória. Verso 28. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Oh meu Deus, vale a pena, Jean, continuar ali fora ali, ó. Jesus te ama, a placa. Você viu que Deus já está te usando de forma poderosa. Você sabe o que está escrito? Fala comigo: o meu Senhor ainda não está reinando nessa terra. Fala comigo: porém, o que está escrito em Daniel 7:13 vai se cumprir. Pegou aí, filho? Daniel 7:13 diz: em minha visão à noite vi alguém semelhante ao Filho do Homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. 14, e diz mais: ele recebeu a autoridade. Fala comigo: ele recebeu a autoridade. Fala: glória e o reino. Fala: autoridade, glória e o reino. Todos os povos, fala povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Oh, aleluia! Fala comigo: seu reino jamais será destruído. O reino do Senhor jamais será destruído. Ninguém vai destruir esse reino. Então, meu pastor, eu tenho que acreditar nessas coisas, mas vai além da minha compreensão. Sim, é fato, é verdade. Porém, o Espírito de Deus que está na tua vida te faz entender. Como eu posso acreditar nessas coisas vindouras? Sim, estude a história da igreja, a história da humanidade, a história da Bíblia.
Pastor, mas eu tenho uma dificuldade de estudar a história. Olha para você, quem você era antes de Cristo. Olha quem você é agora com Cristo. Então o Senhor nos conduz a crer na sua palavra, a crer em suas profecias. Fala comigo, eu creio nas profecias do meu Deus. Se a gente olha os noticiários diariamente, seja de Fortaleza, seja do Ceará, seja os noticiários do nosso Brasil, se você abre um aplicativo chamado Euronews, aí você vai ver que é de Portugal, e a gente entende português, então você vai ver as notícias do mundo lá fora, do que acontece. E se você ficar olhando demais para aquilo, você vai se aterrorizar, você vai se angustiar, porque cada vez mais, menos família passam a deter toda a riqueza do mundo. Há uma desigualdade em todos os lados. Você olha e você vê o poder da persuasão, o poder da eloquência de homens que são carismáticos e arrebanham e arrebatam o coração de muitos e de milhares e milhares de pessoas. E elas depositam a sua fé, elas depositam a sua esperança nos homens. Quando elas são decepcionadas, vem a frustração. E mediante a frustração, aí chega o quê? A depressão, a angústia, a dor, a descrença, a desilusão. E isso também acontece no meio gospel, no meio evangeliquez, aonde as promessas estão aí diante das pessoas. O apelo para a pessoa aceitar a Jesus é: vem para Jesus, porque o Senhor vai abençoar a tua casa. Aceita Jesus, porque Deus vai abençoar o teu casamento. Aceita Jesus, porque Ele vai trazer o seu marido de volta, vai trazer o seu filho de volta. Aceita Jesus, porque Ele vai te libertar disso. Aceita Jesus, porque Deus vai derramar uma bênção sem medida na tua conta bancária. Aceita Jesus, porque Jesus vai fazer com que você seja cabeça e não seja mais cauda. Aceita Jesus, porque você vai comer o melhor dessa terra. Irmãos, aonde isso está escrito, pelo amor de Deus? Mas aí as pessoas levantam as mãos e elas aceitam a Jesus, e elas criam uma expectativa dessas coisas materiais, dessas bênçãos materiais, e quando elas não vêm, elas se frustram, elas se desviam, elas se afastam, e aí, em vez de ser um amigo de Deus, se torna um inimigo de Deus, um inimigo da igreja. Agora, o que fazia com que a igreja enfrentasse a espada, enfrentasse a fome, enfrentasse a perseguição, enfrentasse a forca, enfrentasse o fogo de Nero, a perseguição, a espada de Calígula, o que faz com que essa igreja enfrentasse a Inquisição romana, que começou no século XIII, século XV, e foi até o século XVIII, o que fez com que essa igreja não se dobrasse e não se dobram diante de pessoas que querem destruí-la, é a vida eterna, é a esperança de uma nova vida. Nós precisamos ter esperança, e a nossa esperança está em Cristo. Nós precisamos ser fortalecidos, e a nossa fortaleza vem de Cristo. Nós precisamos ser conduzidos, impulsionados, e o poder vem de Cristo. Ei, meu irmão, ninguém pode parar uma vida que tem esperança. Ninguém tem o poder para parar aquele que tem fé, aquele que acredita. Nem a morte pode frear aquele que já sabe que já passou da morte para a vida. Deus do céu. Oh, aleluia. Pastor, não vai mais nessa igreja não, o senhor não fala de outra coisa, não sei, de volta de Jesus, fim dos tempos, aquela coisa toda. Cadê a bênção? Cadê o milagre? Eu vejo também os milagres aqui. Eu creio num Deus que cura e cura também. E são sinais, e os sinais seguem quem crê a Jesus, não que segue os sinais. Eu sei em quem eu tenho crido, em quem eu tenho servido.
Eu não sou melhor do que vocês, não sou. Mas eu criei e passei a crer no dia que Deus usou uma pessoa e disse: leia um versículo da Bíblia por dia e Deus vai trabalhar na tua vida. E tenho visto esse Deus trabalhando na minha vida, nesse homem que prega. Eu sei quem eu era, sei dessa natureza, a natureza que eu tinha, sei de um coração que eu tinha, e vejo Deus trabalhando em mim a cada mês, a cada dia, a cada mês, a cada ano que se passa. Tenho visto esse Deus trabalhar na minha casa, na minha família, na vida da minha esposa. Tenho visto esse Deus trabalhando na vida dos meus filhos, do Mateus, do Vinícius e da Ana Esther. Tenho visto Deus trabalhando dentro da igreja e na vida de pessoas. E creio que até falar um Jesus te ama tem poder para entrar no coração de uma pessoa que está dentro de um presídio. Eu creio no poder desse Cristo. E não me fixo nas coisas materiais, porque até a mesma Bíblia diz: a sua boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Da mesma forma, irmãos, como aquele povo escapou em 40 depois de Cristo, 40 anos depois que Jesus foi assunto aos céus, porque 70 anos de quando ele nasceu e mais 40 anos depois que ele morreu. Então as pessoas estavam atentas para a volta do Senhor. Não pense que o Senhor não ensina a sua igreja. Deus alerta a sua igreja. A sua igreja só vai pegar despercebida porque ela não atenta para a palavra. Mas se ela estiver atenta para a palavra, ela sabe quando Jesus vai voltar. Não a hora e o dia, mas sabe que está bem pertinho. É só você ler a Bíblia em Mateus 24, 14, e você vai atentar. Mateus 24, 14, que tem uma conexão até o 34, mas eu vou ler o 14 e você depois lê na sua casa o restante. Eu leio o 34. E diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Leia comigo, deixa aí. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Fala comigo: pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. Fala: testemunho a todas as nações, então virá o fim. Vem aqui, ó. Não pense que é todas as pessoas se converterem, porque se fosse para todas as pessoas se converter, Jesus não viria nunca. Não é todas as pessoas aceitarem Jesus, é o evangelho ser anunciado e ser pregado. Agora me diga, diante dessa tecnologia que nós estamos vendo, será que o Senhor não está abreviando os tempos? O evangelho não está se espalhando por todas as nações? Então preste atenção no versículo 34. Olha o que ele diz no verso 34, porque ele vai explicar tudo o que vai acontecer. Aí no verso 34 ele fecha o raciocínio e diz: eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Que geração é essa? Qual é essa geração? A geração lá de Jesus? Não vai passar essa geração quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Quando o evangelho for anunciado em todo o mundo, não passará essa geração até que essas coisas lhe aconteçam. Então está bem perto da volta de Jesus. Segundo uma agência missionária lá nos Estados Unidos, isso eu vi no IHOP em abril do ano passado, até 2020, todas as pessoas nesse planeta já terão ouvido sobre Jesus Cristo. A palavra do Senhor já foi traduzida para a Coreia. Os sul-coreanos têm evangelizado os norte-coreanos. Eles lançam Bíblia, eles lançam folhetos, eles falam a mesma língua. E a Coreia do Sul é um dos maiores países evangélicos desse mundo, desse planeta. Então, dos países mais fechados do mundo, tem um outro povo que está lá lançando palavra direto para eles na sua própria língua. Na China, um dos países mais fechados, é onde o evangelho tem mais crescido nos últimos anos. No Irã e tantos outros lugares, o evangelho tem se espalhado. E aí a igreja tem que atentar. Lembra? O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem revelado para esse povo, mediante o Espírito, dando entendimento a nós, a respeito de Cristo. Quem é Cristo? A respeito do seu reino, como Ele vai vir para reinar, e quem Ele é. Oh meu Deus,
Leia a Bíblia comigo. Quantos querem ler a Bíblia comigo? Primeiro Coríntios 15. Mal perdi a noção do tempo. Fica de pé comigo, por favor. Tá certo essa hora aí, 21 e 17 mesmo? Ficam de pé, por favor. Quarta-feira a gente que vê isso. Eu perdi a noção. Por isso que eu estou vendo que os irmãos estão cansados. Eu percebi que até irmão dormindo. É porque segundo os estudos, o irmão não pode ouvir mais do que 40 minutos, 50 minutos. Né? Eu perdi a noção. E eu ainda ia pregar mais ainda, no 15. Oh, aleluia. Deixa eu falar algo para vocês. Não pense em receber, usufruo daquilo que Deus já te deu. Nunca se esqueçam disso. Nós fomos doutrinados a ser pidões, a pedir, peça, peça. Deus vai dar, Deus vai fazer. Não. Usufrua do que você já recebeu. Você recebeu tantas coisas, você recebeu o perdão. Irmão, nós tivemos o nosso nome apagado do livro da culpa, escrito no livro da vida. Olha o que eu já tenho. A vida eterna. Você tem a vida eterna, nós temos a vida eterna. Irmão, nós tínhamos sobre nós um espírito de morte, agora nós temos o Espírito Santo, espírito de vida. Usufrua do que você tem. Irmão, nós não tínhamos discernimento da palavra, a gente não sabia nem o que significava. Um texto bem claro, bem amplo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus, ao Pai, senão por mim. A gente lia isso, não entendia. E por isso a gente era devoto de tanto santo, de tanta imagem, de tanta escultura, de tanta coisa, porque nós não tínhamos entendimento. O Espírito Santo veio na nossa mente, abriu os nossos olhos. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nada que o homem, o que o mundo possa lhe dar, o que o diabo possa lhe dar, se compara ao que Deus já te deu. Eu tenho uma vida eterna. Eu sei quem eu sou. Meu irmão, filho não fica pedindo herança, a herança é dele. Filho não reivindica a herança é dele. Romanos 8,16, o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros. Se herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo. Nós já temos tudo, irmão. É claro que hoje nós aprendemos. Quarta-feira retrasada nós vimos que Jesus é maior do que os anjos. Quarta-feira passada nós vimos que Ele se fez menor do que os anjos. Hoje nós estamos vendo que Ele ainda não reina sobre a terra, mas Ele vai reinar. E esse texto que eu ia lendo, você ia se surpreender com uma coisa, que depois que o Senhor colocar tudo debaixo dos pés deles, quando Ele tiver o controle de todas as coisas, julgar todos os seus inimigos, Ele vai entregar na mão do Pai. Se eu falar algo para vocês, talvez vocês não acreditem. No reinado de Jesus Cristo em Jerusalém, todos vão olhar para cima, para o alto, e vão ver a Jerusalém celestial. Embaixo a terrena, está na Bíblia, e em cima a celestial. E a celestial de cima, ela tem 2.800 quilômetros de comprimento, como daqui em São Paulo mais ou menos. E depois do reino milenar do Senhor, essa celestial, ela vai descer na terra. Meu Deus, quem crê nisso não se embaraça com as coisas desse mundo, irmão. Salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Apocalipse 21:5 em diante diz: e aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Fala, eu vou beber da água da vida, na glória, com o meu Jesus. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, olha aí, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Vocês não estão entendendo nada. Eu vou ler de novo. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Oh meu Deus, eu lhe mostrarei a noiva do Cordeiro. Aonde está a noiva do Cordeiro? Onde está a noiva do Cordeiro? O anjo disse para João: João, vem, eu vou lhe mostrar a noiva do Cordeiro. Eu vou te mostrar a noiva. Oh Espírito Santo de Deus, Senhor, abre o nosso entendimento, abre o nosso intelecto, quebranta os nossos corações. Senhor, gera em nós o teu caráter, gera em nós a tua vontade, gera em nós, fortalece o nosso homem interior, o nosso ser interior. Fortaleça-nos, fortalece a tua igreja, abençoa o teu povo, os teus filhos. Enche-os para a tua glória, enche-os para a tua glória, fortaleça-os para a tua glória, em nome de Jesus. Irmãos, que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te sustente em tuas mãos. E lembre-se que você está nos braços do Pai, guiado por Ele. Lembre-se que você é importante e que o Espírito de Deus habita em você. Lembre-se que quando você anda pelas ruas dessa cidade, você não está só. Lembre-se que você não está só quando você deita, quando você dorme. Lembre-se que você não está só no teu trabalho, no seu colégio, na faculdade. Lembre-se, você nunca está só. Deus está contigo. Você é a noiva. E João, o anjo já mostrou para João: ó, eu vou mostrar para você quem é a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, guarda todo o teu rebanho, proteja o teu povo. Irmãos, eu vou dar a bênção apostólica. Você vai para casa, mas nós vamos continuar adorando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, só mais um pouquinho, amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita, salvífica do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o teu casamento, sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida dos teus pais, sobre a tua vida jovem, sobre a tua vida jovem, sobre a tua vida rapaz, sobre a tua vida moça, em nome de Jesus. Lembre-se das palavras que você ouviu, que o Senhor ele é maior do que os anjos, porém se fez menor do que os anjos, para que o Espírito dele habitasse em nós, para nos dar entendimento daquilo que o olho não viu e os ouvidos não ouviram e não tinha subido ao coração do homem, mas o Senhor aprove a revelar a nós. O Senhor aprove a ministrar em nossos corações. Que o Senhor te abençoe hoje, amanhã e todo sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se você quiser ir para casa, fica à vontade, ou fica à vontade. Só em ti confiarei, eu nada
Oh, aleluia. Que o nosso coração sempre esteja disposto a adorar ao Senhor, não só com os lábios, mas com a nossa própria vida. Adorar ao Senhor com os nossos olhos, adorar ao Senhor com os nossos pensamentos, adorar ao Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso físico, com todo o nosso corpo, com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito. Adorar ao Senhor. Nós adoramos ao Senhor quando nós honramos a Deus, e a forma de honrar a Deus é quando nós honramos a família. É quando o homem honra a esposa, é quando a esposa honra o seu esposo, é quando os pais honram seus filhos, é quando os filhos honram seus pais, é quando nós honramos as leis, desde que elas não ferem, não venham ferir a palavra de Deus. E honrar ao Senhor é quando nós vivemos em comunhão, em unidade. Honrar ao Senhor é quando nós respeitamos. Não é nem quando nós exigimos respeito, porque nós não temos que exigir nada. Nós só temos que viver e que seja feita a vontade do Senhor. Sei que nós gostaríamos de sermos tudo aquilo que a gente quer que seja daquele jeito, daquela maneira, e a gente exige que seja assim. Não é desta forma, porque nem tudo será do nosso jeito. Olha para Deus. Você acha que Deus quer que no mundo tenha carnaval? Não, mas tem carnaval. Você acha que Deus quer que tenha as guerras? Não, mas tem as guerras. O mal por si só se destrói. O homem perdeu o foco, mas um dia o Senhor virá, como Ele veio se cumprir, para que cumprisse Isaías 53, como servo sofredor, como Salmo 22, como aquele que seria transpassado, como tantos textos falam como Ele viria, e assim Ele veio. Mas há outros textos que diz que Ele vai vir em glória. E quando aqueles que os transpassaram olhar para Ele, vão se lamentar. Alegre o teu coração, alegre a tua vida, alegre-se. Você não serve um Deus morto, você serve um Deus vivo. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Atente para algo importante. Se você crê desta forma, você anda no temor do Senhor. E se você anda no temor do Senhor, o anjo dele está ao teu lado, como escudo. Aí você começa a entender muitas coisas. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, nenhum encantamento chegará à tua tenda. Você não precisa ficar em busca de algo terreno. Senhor, eu quero a tua guarda, a tua proteção. Não busque ao Senhor e automaticamente as promessas dele vai se cumprir na tua vida. Se relacione com Ele. Você acha que Deus é um pai que abandona seus filhos? Você que é pai, você que é mãe, você quer o melhor para os seus filhos. Você quer o melhor para a sua casa. Eu tenho certeza que qualquer papai, qualquer mamãe que tem aqui, se ficasse desempregado, não viesse nenhum recurso nenhum, com certeza iria pegar uma enxada, ia chegar num terreno
desse, de quem é esse terreno aqui? Ah, é do Beltrano. Ia lá atrás do Beltrano e dizia: olha, é o seguinte, eu estou desempregado, não tenho recurso nenhum, mas eu tenho coragem de trabalhar. Você poderia me pagar algum valor para me capinar aquele seu terreno? Eu tenho certeza que você faria isso, para levar o alimento para o seu filho. Sim ou não? Se tivesse um muro todo pichado, não tem recurso nenhum e nada mais, e as portas parou de pingar alguma coisa, você iria naquela pessoa e dizer: olha, eu estou vendo que o seu muro está pichado e eu estou desempregado assim, 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 eu tenho uma mão de obra para dar para você, você me paga algum valor, mas eu vou pintar, eu não estou aqui pedindo para você, eu quero trabalhar. Você faria isso? Quando eu tinha 8 anos de idade, eu não tinha noção da responsabilidade, mas quando a minha mãe estava operada em casa, ela foi operada da bexiga, meu pai desempregado, minha mãe desempregada, meu irmão, e lá em casa nós não tínhamos o que comer. Eu tinha 8 anos de idade, mas eu sabia onde tinha um ferro velho. Eu fui lá no ferro velho, peguei um carrinho do ferro velho, fui catar lata e passei o dia inteiro catando lata. Eu tinha 8 anos de idade. Eu contando isso, poucas pessoas acreditam por causa do tamanho. E lá eu fui e catei lata sem comer. Eu lembro-me que eu saí do Jardim Robru, peguei a Avenida Nordestina e eu fui parar lá em São Miguel Paulista. E voltando, e eu com fome, e eu parei de frente a uma fabricazinha de bolacha, sentei ali e fiquei olhando para aquelas bolachas desse tamanho, umas bolachas grandes. Eu não pedi, mas a pessoa se compadeceu de mim e me deu um saco de bolacha, e até hoje eu sinto o gosto daquela bolacha, o cheiro daquelas bolachas, que era grande. E com muito sacrifício, eu cheguei no bairro onde eu morava, no Jardim Robru. E eu lembro da moeda que eu ganhei, era aquela moeda, uma moeda de 50 centavos. Eu lembro até da torre ainda que tinha em cima daquela moeda. E com aquela moedinha eu fui no supermercado e comprei fubá. E com aquele fubá eu levei para casa. E minha mãe fez cuscuz para nós. E nós comemos, eu e os meus irmãos, comemos cuscuz. Eu saía e ia para as feiras, e eu fazia feira no final de feira. Pegava as coisas que ficavam no resto, tomate, pegava couve e levava para casa. E minha mãe fazia polenta. Com 8 anos de idade. Porque eu sabia que a gente precisava. E quando você sabe que você precisa, você faz alguma coisa. Você acha que Deus te abandonou? Você acha que Deus te deixou? Não. Deus, Ele cuida dos seus. Deus cuida dos seus filhos. Deus nunca nos abandonou. Mesmo na situação daquela, mas nunca faltou. Quando faltava em casa, faltava comida em casa, tinha a dona Irene, que nos dava comida. Tinha a dona Lucinda, eu me lembro do nome dessas mulheres, no Jardim Robru. Eu lembro das pessoas que nos ajudavam. Minha mãe com aquele monte de crianças. O meu irmão com 16, minha irmã um pouco já com 12, eu com 8, o outro com 6 para 7, o outro com recém-nascido. Mas nem por isso morremos de fome. Quer dizer que mesmo que parecia que não ia ter, mas não faltava, tinha. E mais, para a glória dele, olha o que ele fez comigo. Eu não sou melhor do que vocês. Deus está no controle da tua vida, da tua casa, da tua família. Jesus te ama. Amém? Vocês vão para casa não, é? Eu dei bênção apostólica, irmão. Eu já abençoei. Deus abençoe todos vocês, amém? Que Deus os abençoe com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Domingo, se Deus quiser, a gente vai estar aqui. Eu vou estar pregando domingo. A gente vai ter uma ceia domingo, vamos estar ceando, tá? Deus abençoe, Deus guarda, Deus proteja todos vocês. Glória a Deus por esta igreja. Glória a Deus pela vida. Glória a Deus pela vida de todos os jovens. Toda a igreja.